praying in His name. Baptized with the Holy Ghost and power for service came. Now what He did for them that day, He'll do for you the same. I'm so glad that I can say I'm one of them. I'm one of them. One of them. I'm so glad that I can say I'm one of them. Hallelujah. One of them. I'm one of them. I'm so glad that I can say I'm one of them. Though these people may not claim to be or boast of worldly fame, they have all received their Pentecost, baptized in Jesus' name, and they're telling now both far and wide His power is yet the same. I'm so glad that I can say I'm one of them. I'm one of them. I'm one of them. I'm so glad that I can say I'm one of them. Hallelujah, one of them. I'm one of them. I'm so glad that I can say I'm one of them. Muito boa noite, meus amados irmãos, na graça e na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Está começando mais uma programação de fé, com hinos, com orações e a mensagem poderosa da Palavra de Deus ao nosso favor. E dando início então neste culto, nós vamos dirigir uma oração ao Pai Criador, pedindo-lhe a bênção e agradecendo-lhe também por todas as coisas, todas as vitórias, todas as bênçãos recebidas de suas santas mãos. Gracioso Deus, nosso Pai Celestial, em nome de Jesus Cristo, humildemente nos aproximamos de Tua santa presença, Senhor. Pedimos perdão por todos os nossos pecados, nossas fraquezas, e agradecemos ao Senhor pelo dia, pelo alimento, pela água, pelo ar que respiramos, pela saúde, por nos teres guardado de todos os males, das doenças, dos vírus e de tudo, Senhor. Graças te damos, ó Pai, e mais uma vez pedimos, Senhor, humildemente, perdoa nossos erros, nossas fraquezas e ajuda-nos a melhorarmos a nós mesmos, ajuda a sermos aquilo que devemos ser, ó Pai. E nós pedimos estas bênçãos todas em nome do Senhor Jesus Cristo e também que o Senhor nos dê a inspiração para mais este culto, ó Pai, pois estamos agora unidos uns com os outros pelo Espírito Santo e pela fé ao redor da Tua santa palavra. No nome do Senhor Jesus Cristo pedimos e agradecemos. Amém, Senhor. Amém. Graças a Deus. Muito bem. A escritura que vamos ler é 2 aos Coríntios, capítulo 5. E vamos começar então cantando o nosso primeiro cântico, não é? Que é o hino de número 127. Morte cruel desceu
pecado que o crucificou, porque me amou assim, para salvar-me de Deus suportou, porque me amou assim, porque me amou assim, porque me amou assim, porque sofreu meu Jesus por mim, porque me amou assim. Oh, que agonia, que grande aflição, porque me amou assim. Hei de acertar tão imenso perdão, porque me amou assim, porque me amou assim, porque me amou assim, porque sofreu meu Jesus por mim, porque me amou assim. Amém. Número 128. Há um amigo que sabe dos ais que da alma se vão, e no momento oportuno os torna em suave canção. Há um amigo que sabe tuas tristezas e dor, ele deseja mostrar-te o seu inefável amor. Há um amigo que sabe que o mal anda sempre ao redor, sente também suas dores, as quedas de leve amor. Quando estás fraco e abatido, muito distante a vagar, há um amigo que aguarda do pródigo filho voltar. Há um amigo que te ama, se forte, se fraco tu estás, nunca abandona o seu filho nas mãos do inimigo voraz. De sua vista distante, nunca tu estás, meu irmão. Qual é seu nome, perguntas? Jesus que nos dá salvação. Amém. Número 129. Leva tu contigo o nome de Jesus o Salvador. Esse nome dá consolo, seja no lugar que for. Nome bom, nossa fé.
Oh, que nome tão precioso, traz conforto ao coração, sendo por Jesus aceito, has de ter o seu perdão. Nome bom, doce a fé, a esperança do porvir. Nome bom, doce a fé, a esperança do porvir. Nome santo e venerável, Cristo, príncipe da paz, Rei dos reis, Senhor eterno, lá no céu aclamarás. Nome bom, doce a fé, a esperança do porvir. Nome bom, doce a fé, a esperança do porvir. Amém. Número 130. Eterna voz do Salvador, com graça nos convida, chamando-nos em seu amor, querendo dar-nos vida. Nunca dos homens se ouvirá, mesmo no céu de amor e luz, com tanto ardor, mais doce som que o nome de Jesus. Do cálice amargador não foi Jesus poupado, a fim de dar ao pecador perdão do seu pecado. Nunca dos homens se ouvirá, mesmo do céu de amor e luz, com tanto ardor, mais doce som que o nome de Jesus. Por essa grande salvação, rendei louvor ardente, é digno de celebração, agora e eternamente. Nunca dos homens se ouvirá, mesmo no céu de amor e luz, com tanto ardor, mais doce som que o nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Que o Senhor aceite os nossos louvores, a nossa adoração ao seu santo e poderoso nome, Senhor Jesus Cristo. Graças a Deus, não é? Nós vamos então abrir as nossas Bíblias agora na segunda carta do apóstolo São Paulo, capítulo 5, verso 1. E antes de lermos as Escrituras, então, vamos ter uma palavra de oração falando com o Senhor nosso Deus, e esta oração é uma oração intercessória a favor dos necessitados, a favor dos doentes, dos aflitos, dos que precisam da ajuda de Deus. E nós estamos orando em favor uns dos outros, não é? Senhor Deus, nosso Pai, depois de darmos abertura no culto, já cantamos, oramos também já,
E agora, Senhor Deus, novamente estamos com os nossos olhos fechados e a nossa alma se eleva até o trono da Tua graça, Senhor, e para orarmos em favor dos necessitados, dos aflitos, dos doentes, daqueles que precisam da ajuda do Senhor. Pai Celestial, nós sabemos que para o Senhor não há distância, não tem doença que o Senhor não possa curar, não tem problema que o Senhor não possa resolver, não tem mal que o Senhor não possa extinguir, extirpar, ó Deus. Então nós entregamos a vida de cada pessoa, cada irmão, cada irmã necessitado, Senhor. Que eles possam ser ajudados pelo Senhor, que o Senhor estenda as Tuas santas e poderosas mãos em favor de cada filho do Senhor, para a Tua bendita glória. Nós sabemos que o Senhor deseja nos abençoar, o Senhor quer nos abençoar, o Senhor quer nos curar e nos dar vitórias. Então, no nome santo do Senhor Jesus Cristo, é que nós Te suplicamos estas bênçãos. Amém, Senhor. Amém, Jesus. Graças a Deus. E agora, meus amados, nós vamos então ler a palavra do Senhor, não é? Verso 1 do capítulo 5 da segunda carta de São Paulo aos Coríntios. Porque sabemos que se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, temos de Deus um edifício, uma casa não feita por mãos, eterna nos céus. E por isso também gememos, desejando ser revestidos da nossa habitação que é do céu. Se todavia, estando vestidos, não formos achados nus. Amém. Somente até no versículo 3, não é? E que o Senhor nosso Deus acrescente as suas bênçãos a essa santa palavra lida, não é? E agora nós vamos continuar então com a nossa leitura e a nossa meditação na mensagem Coisas que hão de ser, pregada pelo profeta Irmão Brana. Então vamos ao parágrafo 53. A semelhança, todas as coisas que ele fez expressam as coisas que estão por vir. Como o corpo que ele te dá aqui, como está este corpo que ele te deu para viver, somente expressa que há um maior que há de vir. Vem? Se sustentamos ou se temos nascido com uma imagem terrena, nós também ostentamos a imagem celestial, a qual não sustém nenhum mal nesta que há de vir. Agora, esta aqui tem seu mal, doenças, morte, tristezas. Então, conforme a escritura que nós lemos, na segunda carta de São Paulo aos Coríntios, ele disse, se este tabernáculo, este corpo terreno, esse corpo físico, é comparado a um tabernáculo, como se fosse uma cabana, não é? Perto do outro corpo que é representado como se fosse um edifício. Um edifício é muito maior que uma choupana, não é? Então, é assim que é comparado o corpo terreno com o corpo celestial, o corpo glorificado também. Eu falei aqui há não muito tempo atrás, pregando sobre a transformação da palavra de Deus, de como que este corpo que tem o mal nele e toda esta civilização moderna em que vivemos é do diabo. Isso aqui é profundo, viu? Muito sério isso aqui, não é? Olha aqui isto, né? Que este corpo que tem o mal nele e toda a civilização moderna em que vivemos é do diabo. Não é? É muito sério isso aqui. Não crê você nisto?
A Bíblia diz que ela é. Este mundo, cada governo, não queremos crer nisto, mas a Bíblia afirma isto claramente, que cada governo, cada reino da terra é propriedade do diabo, governado pelo diabo. Jesus foi levado até lá em cima por Satanás e lhe mostrou os reinos que havia no mundo, que houve e que haveria de ser. E Satanás proclamou serem seus. E Jesus nunca discutiu com ele, porque ele é o Deus deste mundo. Ele, Satanás, né? Ele é o Deus deste mundo, vem. E ele disse: tudo isto lhe darei se prostrado me adorares. Vem. Ele estava tentando dá-los a Jesus em sacrifício. Vem. Seria um negócio barato que ele iria fazer com ele. Mas o mundo havia pecado. A pena do pecado era a morte. Ele tinha que morrer. Isto foi porque Deus foi manifesto em carne. Então, ele poderia tomar a morte sobre ele para pagar a pena. Não há nada que voltar atrás. A orelha não está furada. Está absolutamente e gratuitamente pago. Todas as dívidas pagas. Elas pertencem a ele agora, né? E nós somos representantes de seu reino, reunidos aqui, juntos, nesta noite, no nome de Jesus Cristo, nosso Rei, assentado em lugares celestiais, assentados, não é? Quer dizer, nós, os filhos de Deus, estão assentados em lugares celestiais. Agora, representando ele, representando o seu reino. Agora, nesse mundo em que vivemos, é a educação. Eu desejo lhes provar educação, ciência, civilização e todas estas coisas que estamos aparentemente desfrutando hoje são de Satanás e perecerão. Você diz, irmão Brana, civilização? Sim, senhor. Esta civilização vem de Satanás. Gênesis 4 prova isto. O filho de Caim, vê? Começou esta civilização, construindo cidades e órgãos e assim sucessivamente, e a civilização veio através do conhecimento. Conhecimento é aquilo que Satanás vendeu a Eva no jardim do Éden, que a fez transgredir os mandamentos de Deus. Então haverá uma civilização no mundo pela qual passaremos, mas não será este tipo de civilização, pois nesta civilização nós temos enfermidades, tristezas, cobiça, morte, tudo nesta civilização está errado. Porém, naquela civilização não haverá nenhuma destas coisas. Não precisamos da ciência de qualquer maneira. A ciência é uma perversão do original. Vem? Você parte uma molécula para separe um átomo e faça isto e aquilo para depois te explodir. Você pega a pólvora e a dispara e mata algo. Você toma o carro
e tira a gasolina da terra e os materiais da terra para desprender as fibras, para que então isto possa explodir e ir pela rua a 150 quilômetros por hora e matar alguém. Vê? Tão nervosos, apertados e apressados, temos que empurrar e tomar. Vê, é tudo do diabo. No reino de Deus não haverá automóveis, aviões ou qualquer realização científica. Não haverá nenhuma espécie de educação, pois a educação será tão superior a esta, que esta não será nem mesmo lembrada. Vem? Educação, civilização e tudo isso veio de Satanás. Isso aqui é forte, não é? Alguém pode até pensar que o profeta William Branham defendia a ignorância, defendia o analfabetismo. Não, ele não fazia isso, não. Ele está defendendo alguma coisa muito superior a isso ainda, né? Agora, se você diz, irmão Branham, por que o senhor sabe ler, então? Quer dizer, se a educação, se a ciência de Satanás, né? Por que o senhor sabe ler, então? Vem, exatamente porque estou eu vestindo roupas agora. Por quê, né? Ele formulou uma pergunta. Na civilização que haverá de vir, no princípio não tinha roupa alguma. No princípio não tinha roupa alguma. Eles estavam revelados, eles não possuíam razão alguma para usarem roupa, porque eles não sabiam que estavam nus. Agora você descobre que nisto agora, então, sabemos que estamos nus. O pecado está aqui, então nós temos que usar roupas. Mas isso não foi assim no princípio. Lá não havia nenhum pecado, vem? Então, por que é mesmo que usamos roupa? Por causa do pecado. Porque agora nós temos o conhecimento. Foi justamente o que Eva fez lá no Éden. Ela se vendeu pelo conhecimento. Porque o diabo disse para ela, Satanás, na serpente, disse para ela, é assim que Deus disse que não deve comer de nenhum fruto das árvores do jardim? Ela disse, não é assim. Ele disse que dos frutos das árvores nós podemos comer de todas, menos do fruto da árvore da ciência, do bem e do mal, que estava no meio do jardim, não é? E aí quando ele disse, não é assim. Ela disse para ele, porque ele disse para nós, o Senhor, que quando nós, se por acaso nós fizermos isso, se nós comermos desse fruto, então nós morreremos. Aí a serpente disse, não é assim, isso não é verdadeiro. É porque ele, que é sabedor de todas as coisas, ele que tem todo o conhecimento, não quer que você tenha conhecimento como ele. Mas se você comer desse fruto, você vai ficar como ele, como Deus. E aí então foi o que provocou nela o desejo de ter sabedoria. Aí quando ela desobedeceu, rompeu a ordem do Senhor, aí então perceberam que estavam nus. Não é? Eles estavam velados pelo véu da santidade. Parágrafo 57, agora. Agora, a civilização está a caminho da mesma coisa. Todos nós temos, todos nós lemos, escrevemos, fazemos isto.
porém, nunca nos ajustamos a isso. Nunca faça disto o seu Deus, porque isto é o Deus do comunismo. Vem, não é de Jesus Cristo. Jesus Cristo é pela fé. Não através daquilo que você pode provar cientificamente, mas daquilo que você crê. Então você não pode provar, né, Deus cientificamente, mas você crê nele. Você crê que ele existe, não é? Então é isto. Eu não posso provar cientificamente, provar neste edifício que há um Deus. Mesmo assim, eu sei que ele está aqui, porém, através da minha fé, que vindica isto. Abraão não podia te provar cientificamente que ele iria ter um filho, através daquela mulher. E ela, aproximadamente com 100 anos de idade, mas sua fé, ela mesma, com 100 anos de idade, mas sua fé confirmou isto, vem, não necessitou de nenhuma prova científica, porque o médico teria dito, o velho está louco, está por aí dizendo que ele terá um filho através daquela mulher, ele com 100 anos de idade e ela com 90. Quer dizer, se ele fosse procurar a ciência, o médico diria que ele estava louco, porque não era possível. Não tinha nenhuma lógica um velho com 100 anos e uma mulher com 90 anos gerarem um filho, trazerem um filho ao mundo. Então, cientificamente, eles não poderiam provar nada, mas a Bíblia disse que Abraão creu. E quanto mais passava o tempo, que ele esperou 25 anos, não é? A promessa. Quanto mais passava o tempo, mais ele acreditava que Deus ia cumprir aquilo que tinha prometido. Porque é dessa maneira que nós, cristãos, temos que nos relacionar com Deus, pela fé, né? Não pela lógica, não pela compreensão, não pela razão e por nada desses sentidos, não. Mas vê você, Deus disse assim, então isso não toma a ciência, isso toma a fé para crer na palavra de Deus, não na ciência. Então, nossas escolas e coisas são uma falência, isto é, Deus nunca disse, ide e fazei escolas. Ao mesmo tenham escolas bíblicas. Você sabia disso? Ele disse, pregue a palavra. Exatamente correto. Nosso sistema educacional nos tem levado para tão longe de Deus do que qualquer outra coisa que eu conheça. Isso é certo, para bem longe de Deus. Não construir escolas, hospitais e assim por diante. Isso foi para o mundo e para aquele grupo, mas eu não tenho nada contra eles. Eles fazem sua parte, porém isso ainda não está lá. Construímos um bom hospital e trabalhamos com a melhor medicina que temos e milhares morrem diariamente. Mesmo com toda a medicina, por melhor que seja, milhares morrem diariamente. Mas, no reino de Deus não existe morte alguma. Não há tristeza. Amém. Não há necessidade de nenhuma destas coisas do mundo. Mas teremos passado desta coisa para as realidades de Deus, onde lutamos de tal modo, tentando encontrar através da ciência, e quanto mais
entramos na área científica, mais temos morte sobre nós. Estamos lutando uma batalha perdida. Estamos, então largue mão disso e pela fé creia em Jesus Cristo, o Filho de Deus. Nesta noite, e aceite-o. Ele é o que a ciência está preparando para você? Mais morte. Isto é certo. Sputnik e tudo mais, indo para cima, e todas estas coisas que estão espalhando morte e tudo mais através da terra. Não olhe para isto. Coloque sua cabeça mais alto do que isso, em direção aos céus. Olhe para... Jesus está sentado à destra de Deus nesta noite, sempre vivendo para fazer intercessões sobre nossas confissões, no que cremos ser a sua palavra, a verdade. Agora sabemos que nesta vida existem todas as espécies de maldades. Portanto, a vida que está por vir não terá isso. Nesta aqui existe cobiça, enfermidade, morte, por que assim? Ele formula uma pergunta, né? Por que assim? Não é um hospital que ele foi preparar. Isto aqui é um hospital para pestilentos. Essa terra aqui onde nós moramos, não é? É um hospital para pestilentos. Quantos aqui sabem o que é um hospital para pestilentos? Claro. Bem, é nisso que vocês estão vivendo. Hospital para pestilentos. É onde pessoas de toda classe de enfermidades são colocadas. Bem, isto é simplesmente o que o pecado tem feito conosco. Nos colocou neste hospital para pestilentos, terrenos, não é? Eles não permitem a entrada de ninguém no hospital para pestilentos, porque ali existem todas as espécies de micróbios pelo ar afora, e as pessoas apanham esses micróbios e se contaminam, e o pecado nos trouxe para a casa de pestes de Satanás. Misericórdia, né? O pecado trouxe a humanidade para essa casa de pestes, esse hospital de pestilentos do diabo, não é? Porque é ele que toma conta do mundo agora. Porém, o outro é chamado de a casa de meu pai, o outro lugar, né? Por isso ele diz, na casa de meu pai há muitas moradas. O outro é chamado a casa de meu pai. Irei e vos prepararei lugar. Vos tirarei deste hospital para pestilentos e vos levarei à casa de meu pai. Amém. Ali está você. Tire-me fora desse velho hospital para pestilentos, terrenos. Ele foi preparar um lugar perfeito, onde não existe nenhum mal, enfermidades, nem velhice e nem morte. É um lugar perfeito, te chamando para aquela perfeição. E você tem que ser perfeito para entrar lá. Assim diz a Bíblia. Ô Senhor, ajuda-nos então. Nós não conseguiríamos ser perfeitos com as nossas próprias forças, com a nossa habilidade, ou seja, o que for que seja nosso. Nós não conseguiremos, não é? Para entrar lá tem que ser perfeito.
E você tem que ser perfeito para entrar lá. Assim diz a Bíblia. Jesus disse: sede, pois, perfeitos, como vosso Pai no céu é perfeito. E é um reino perfeito. Então, deve ser um povo perfeito para entrar, porque você tem que se colocar de pé e ser perfeitamente casado com Filho de Deus. E você deve ser uma noiva perfeita. Então, como pode você fazer isso através de qualquer outra coisa a não ser a palavra perfeita de Deus, a qual é a água de separação que nos lava de nossos pecados? Amém. Isto é correto. O sangue de Jesus Cristo. Pense nisto. A gotejante palavra ensanguentada. Amém. O sangue, a palavra de Deus derramando sangue para lavar lavar a noiva. Amém. Sim, Senhor. Ela se põe perfeita, virgem, inadulterada. Ela nunca pecou, em primeiro lugar. Amém. Fizeram uma armadilha para ela, para a noiva, né? Então, ela caiu numa armadilha. Fizeram uma armadilha para ela. Vem, lá está a casa de meu pai que ele irá preparar. Esta aqui vem através do sexo e da queda, e deve cair com a queda. Não importa a maneira que você remenda. Bem, o que é mesmo que veio através do sexo? Não é? Essa casa onde você mora, seu corpo, não é? Não vamos perder esses detalhes que eles são importantes. Essa casa onde você mora é o seu corpo, e essa veio através do sexo, mas Jesus foi preparar uma outra que é perfeita, né? Bem, eu vou começar o 63 outra vez. Esta aqui vem através do sexo e da queda, e deve cair com a queda. Não importa a maneira que você remenda aquela coisa velha. Ela cairá de qualquer maneira. Ela está terminada, porque ela está condenada, porque assim disse Deus. Esta está terminada. Deus a destruirá. Assim ele disse: haverá uma renovação da coisa toda. Crê você nisto? No princípio, quando o mundo teve o seu nascimento, quando Deus retirou primeiro as águas da terra, como ele fez a água no ventre da mãe, lá havia um mundo que nascia, sim. E as pessoas começaram a viver nele quando Deus as colocou lá. Então, elas começaram a pecar. E ele foi batizado, ele foi batizado por imersão nos dias de Noé. A terra, o mundo, né, foi batizado por imersão nos dias de Noé. Então foi santificado com o sangue do Criador derramado sobre ele. E agora, esta é a maneira que você veio através da justificação, por crer em Deus. Você foi batizado no arrependimento ou para a remissão de seus pecados. Você confessou seus pecados perante Deus e ele lhe perdoou. E você foi batizado para mostrar que você foi perdoado, confessando às pessoas e mostrando ao mundo que você crê
que Jesus Cristo morreu por você. E ele tomou seu lugar. E agora você está firmado em seu lugar. Ele se tornou em você para que você pudesse se tornar nele. Agora, o poder santo de Deus limpou todos os hábitos de sua vida. Você costumava fumar, beber, fazer coisas que não eram corretas, mentir e tudo mais. Então, o poder santificador do sangue de Jesus Cristo entrou em sua vida e isto afastou todas as coisas para longe de ti. Se acontecer de você dizer algo está indo errado, o mais depressa que você diz, espere 1 minuto. Perdoa-me, eu não tencionava dizer isto desta maneira, vê? O diabo tem uma armadilha preparada lá, mas você tem tido graça para voltar se você é um cristão verdadeiro e dizer, eu estava errado, sim, então, portanto... Então, ele está mostrando aqui para a gente que, às vezes, o diabo te prepara uma armadilha. E você pode errar. Você pode cometer alguma coisa errada, alguma coisa errônea. Mas aí Deus dá graça e você volta e reconhece aquilo e se arrepende e Deus perdoa. Não é? Parágrafo 64. Agora, a próxima coisa que você recebeu foi o batismo com o Espírito Santo e o fogo. Agora, Deus, quando este milênio terminar, Deus dará a este um batismo de fogo. Vai explodir a coisa toda. Os céus e a terra estarão em fogo. Assim disse Pedro. E a coisa terá um batismo com fogo, renovará toda a coisa. E então lá haverá novo céu e uma nova terra. Isto é onde a justiça habitará. Isto é onde nós seremos transformados de seres mortais, de seres do tempo, a seres eternais, quando a palavra de Deus acender nossas almas e nós nos tornarmos filhos e filhas de Deus com os atributos, os genes de Deus em nós, para sermos filhos e filhas de Deus. Pai nos céus, clamando, Abba, Pai, Deus meu, na casa de meu Pai. Agora, este velho mundo tem que cair porque ele veio através do sexo. E ele veio através da desobediência no princípio. E nós nascemos aqui através do sexo, através da queda. E isso deve voltar para a mesma maneira, para a queda. Mas aquele que ele está preparando agora para você não pode falhar, porque ele está fazendo isto tão... O que seria se tivéssemos que ficar neste tipo de corpo? Não está você feliz por haver tal coisa como a morte? Agora, não é isso estranho? Mas agora, digamos, por exemplo, há poucos anos atrás, eu era um garotinho. Deixa eu parar um pouquinho aqui, que me lembrei de um fato e eu gostaria de fazer um pequeno comentário, não é? Há poucos dias agora, partiu
um irmão nosso para a glória, para o Senhor, né? Nosso irmão Geraldino, ele creu na palavra de Deus, na mensagem de Deus trazida pelo seu profeta há muitos anos, mais de 40 e tantos anos, né? Ele creu e viveu por esta mensagem todo o tempo. Aí quando foi agora, esses dias, ele faleceu, não é? Ele se foi. E aí eu estava conversando aqui com alguém e eu disse assim, olha, que presente o irmão Geraldino ganhou, hein? Que presente maravilhoso. Ele estava com 94 anos, não é? Já não tinha lucidez e não podia andar, não podia se locomover, não é mesmo? Então, o que aconteceu? O Senhor tirou aquela coisa velha dele e lhe deu uma nova. Aí eu estava comentando isso com alguém, eu disse, você já pensou se você tivesse um carro velho, bem usado já, e você então ganhasse um carro zerinho, novinho, você não teria ganhado um presentão? Agora imagine um corpo celestial para você viver nele eternamente, sem ter dor, sem velhice. O irmão Geraldino ganhou um grande presente esses dias, e agora ele está lá, na sexta dimensão, junto com os nossos queridos que já estão daquele lado. Às vezes eu fico pensando assim, eu falo meio em termos de brincadeira, mas é uma realidade, né? Eu digo, a igreja de lá da sexta dimensão está ficando cada vez mais grande, porque vai indo tudo daqui para lá, não é? Os irmãos daqui vão passando para lá e vão formando um grupo grande lá, porque aqui na Terra, quanto mais passar o tempo, menos pessoas se converterão. Eu estou falando conversão verdadeira. Eu não estou querendo dizer assim, a pessoa migrar de uma igreja para outra. Isso não é conversão, não é? Porque ninguém passa para a verdadeira igreja de Deus. Você sabia disso? Eu passei para a igreja. Não, ou você nasce lá, ou você não é de lá, da verdadeira igreja, da noiva. Na noiva você precisa nascer, não é passando, não se passa para a mensagem, não é? Mas então eu estava pensando no irmão Geraldino, eu disse, olha que presente que ele ganhou, hein? Deixar para trás um carro com 94 anos, um veículo que o conduziu por aí todos esses anos, e agora receber um carro novinho, zerinho, sem nenhum defeito. Glória a Deus, né? É isso que o profeta está dizendo aqui, né? Mas vamos aqui. Há poucos anos atrás, eu era um garotinho e agora eu sou um homem de meia idade. Eu tenho um amigo assentado lá fora, o senhor Dalk, e ele completou 93 anos de idade, há poucos dias atrás. Olhe para ele agora, 40 ou 45 anos a mais, e este seria eu agora. Coloque outros 40 anos nele. Onde iria você? A única... estou feliz porque existe algo que nos tirará desse hospital para pestilentos. Porque você já pensou um homem com 70 anos, se ele fosse continuar sempre nesse corpo, daqui mais 40 anos ele teria 110. E depois dali mais 30 ele teria 140. Como ficaria esse corpo, essa pessoa? Não é? Então, o profeta está dizendo, ele nos tirará desse hospital para pestilentos. Há uma porta aberta e o nome dela é morte. Jesus está de pé naquela porta. Amém. Ele me guiará na travessia do rio. Ele me passará através daquela porta. Eu me lembro uma certa vez que nós fomos chamados para orar por um irmão
que estava internado no Hospital Santa Bárbara, né? Pai de um irmão da nossa congregação. Então ele estava ali agonizante, um dia, outro dia, e mais outro, e mais outro, e mais outro. Aí nós chegamos lá, olhei ele, conhecia ele assim bastante, não é? Coloquei a minha mão direita sobre seu peito e disse: Senhor Jesus Cristo, ajuda-lhe a passar. É uma passagem, um rio, uma ponte estreita. Antigamente, quando nós vivíamos mais em sítios, em fazendas, às vezes tinha aquelas pontes estreitinhas, bem estreitinhas, e elas eram chamadas de pinguela, no caipira, não é? Então, para passar lá ali, dava um pouco de medo, porque ela era muito estreitinha, às vezes era só um pau, assim, uma tora, e se a gente não tomasse cuidado, a gente caía na água, não é? Então, naquela oração eu disse: Senhor, dá-lhe graça para atravessar esse rio, porque ele não aprendeu, Senhor, que isso é só uma passagem, atravessou do outro lado, pronto, ele estará livre desse hospital de pestilentos que ficou para trás aqui, é só uma travessia. E eu com a mão no peito dele assim disse: Senhor, fulano de tal, citei seu nome, não é? Não tenha medo, é só atravessar o rio, o Senhor estará do outro lado. E viemos embora para casa, né? Aí quando foi naquela mesma noite, ele atravessou o rio, não é? Então é isso. Há uma grande porta de pé no além, chamada morte. É só uma porta que o cristão passa. Passou para lá, é a vida. Do lado de cá é a morte mesmo, não é? Há uma grande porta de pé no além, chamada morte. E todas as vezes que o seu coração bate, olha isso, hein? Todas as vezes que o seu coração bate, você está uma batida mais próximo dela. Precisa pensar nisso, não é mesmo? Cada ser humano precisa pensar nisso. Meu Deus, só hoje, quantas vezes meu coração não bateu? O seu? E cada batida que o nosso coração dá, nós estamos uma batida mais perto daquela porta para passar. Você está uma batida mais próximo dela. E algum dia devo chegar àquela porta. Você deve chegar lá. Mas quando eu chegar lá, eu não quero ser um covarde. Eu não quero gritar e voltar. Né? Foi o que eu disse para o irmão lá: não tenha medo de passar, é só uma porta, depois já está do outro lado da vida, né? Eu quero passar por aquela porta e me enrolar nas vestimentas de sua justiça, não na minha, na sua. Através disso, eu sei que eu o conheço no poder de sua ressurreição, que quando ele chamar, eu sairei do meio dos mortos para estar com ele, fora desse hospital para pestilentos. Seja onde for que esse corpo cair, seja onde for que ele desembarcar, seja em qualquer lugar, eu sairei um dia, porque ele me prometeu isto. E nós cremos nisto. Sim, Senhor. Ele está fazendo um que não pode perecer. Quer dizer, um corpo, não é, que não pode perecer. Observe uma mãe que está grávida na terra hoje. Como o corpo daquela mãe almeja por certas coisas. Estou falando, eu penso que espero que todos os adultos entendam. A mãe, no nascimento do bebê, se há algo que falta em seu corpo, então ela começa a desejar por certas coisas. Então você sabe, eles chamam de desejos, né? A mulher grávida tem desejos.
é porque dentro do corpo dela está faltando isso para a formação do pequeno bebê que está se formando no ventre, né? Observe como o papai, eu recordo que nós fomos criados em uma família tão pobre e não tínhamos o suficiente para comer quando éramos pequenos. Muitos de vocês sofreram a mesma coisa. Então, antes que o bebê nascesse, mamãe tinha desejo de algo e papai fazia grande esforço, simplesmente qualquer coisa para conseguir aquilo para ela. Vem, seu corpo é o cálcio e demais coisas que seu corpo e as vitaminas que ela precisa, que você precisa para te constituir. Vê? Então, quando a mulher tem o desejo, é porque está precisando daquela vitamina que existe naquele alimento para o corpinho se constituir, se formar, né? Vem? E tem desejos de coisas, alimentos para o filho que vem. E, como pais, eles tentam conseguir isto, para que então o bebê nasça perfeito e o mais alegre possível. Observe como os seus pais farão isto quando há necessidade de algo e mãe dá testemunho disso, vê? O seu sistema está constituído. Você compreende que quando há necessidade de algo aqui para o filho que há de vir, a mãe começa a desejar aquilo. Glória a Deus. Deixa eu ver a hora aqui. Acho que dá para ir mais um pouquinho só, né? Agora, pare por um minuto, por um momento, porque nós temos... quer dizer, ele formulou uma pergunta aqui, né? Pare por um minuto. Por que nós temos avivamento? Por que nos ajuntamos? Por que estou eu sempre repreendendo as pessoas? Por que estou falando para vocês, mulheres pentecostais, parem de usar pinturas, maquilagens e de cortarem o seu cabelo e coisas desta maneira? Por que estou dizendo estas coisas? Porque os velhos antiquados pentecostais não costumavam fazer isso. A maneira verdadeira da Bíblia não concorda com isto. Você usando esses shorts e roupas que pertencem ao homem, você sabe que a Bíblia diz que isto é abominação perante Deus. Mas nós permitimos isto, porque continua o Espírito Santo clamando. Ele sabe que há algo faltando lá. Devemos estar na completa estatura de Cristo, ou seja, de Jesus Cristo. Devemos ser filhos e filhas de Deus. Devemos agir como filhos de Deus. Há muito tempo atrás, uma historinha foi contada. Notei um irmão de cor assentado lá atrás. No sul, eles costumavam vender escravos. Quando eles tinham escravos lá embaixo, quando a escravatura era antes da proclamação da emancipação. E eles iam por ali e os compravam. Aquelas pessoas, como que se elas fossem simplesmente uns compradores de carros usados, tinham uma escritura de venda e vendiam aqueles seres humanos, simplesmente como se eles fossem carros usados. Você recebia uma escritura de venda juntamente com eles.
Meu Deus, não dá para acreditar que a humanidade fez isso, não é? Os grandes e abastados homens, os poderosos, compravam seres humanos e tinha escritura passada que aquele ser humano pertencia àquele senhor, não é? Que coisa horrível nós pensarmos que aqui no Brasil também foi assim, não é? Mas então, certa vez um comprador ia passando, um mercador, e ele estava indo, ele passava por essas grandes colônias e comprava escravos. E ele passou por uma certa grande colônia, onde eles tinham muitos escravos, e ele queria ver quantos eles tinham. E lá estavam todos, eles lá fora, trabalhando, e eles estavam tristes. Eles estavam longe de casa. Eles teriam vindo de outro país, de outro continente, às vezes, né? Eles eram da África. Eles os trouxeram até aqui, os boers, os trouxeram e os vendiam como escravos. E então, eles estavam tristes. Eles sabiam que nunca mais voltariam para casa outra vez. Viviam e morriam na terra. E eles tinham, muitas vezes, eles carregavam chicotes e os açoitavam. Eles eram propriedade de seus donos e eles faziam com eles o que desejavam. E eles simplesmente, se eles os matavam, simplesmente haviam matado, e se ele, seja o que fosse, eles simplesmente haviam feito aquilo. Esta é a escravatura, como Israel estava, e muitos países foram trazidos à escravatura. Eu não sei, acho que não vou poder continuar mais, né? Porque senão vai passar muito, né? E ele não vai terminar aqui. Vamos fazer assim, se o Senhor permitir, nós continuaremos do parágrafo 71, né? Nós chegamos até o 70 e ele está contando a história dos escravos, e a gente fica curioso para saber o final do que ele vai dizer, não é? Mas se o Senhor permitir, no próximo culto, a gente então faz uma retrospectiva rápida e depois a gente prossegue então do parágrafo 71 em diante. Então nós vamos encerrar o culto por hoje, não é? Já temos ali o horário já quase completo, não é? Vamos agradecer ao Senhor então, neste momento. Senhor Deus, nosso Pai, nós agradecemos ao Senhor nesse instante pelo privilégio de estarmos ouvindo a Tua Santa Palavra, por termos adorado, cantado, orado e agora sido ensinados sobre o que o Senhor gosta que façamos, a maneira que o Senhor gosta que sejamos, ó Pai. Ajuda cada um de nós a não desprezarmos os conselhos do Senhor para nós. Ajuda o Teu povo, ajuda os Teus filhos, dando graça, dando vitória. No santo nome de Jesus Cristo nós pedimos estas bênçãos e nós Te agradecemos humildemente, agora e para todos sempre. Amém, Senhor. Amém, Jesus. Então, meus amados irmãos, fiquem todos na graça e na paz de nosso Senhor Jesus Cristo. E, se o Senhor permitir, voltaremos no próximo culto. Amém.